em Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Muito grato. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura do ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, como as labaredas do Senhor. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é mais forte, é forte como a morte. Quero somente enfatizar essa parte C aí do versículo, porque o amor é forte como a morte. Forte essa expressão. Deus, em nome de Jesus, uma vez mais pedimos que a tua palavra flua diretamente do teu trono, da tua graça, Senhor, para o nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa é a minha oração, que nenhum de nós saia deste culto com a sensação de que faltou alguma coisa. Que todos nós sejamos impactados pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu poder, pelo poder da tua palavra que está em nós e através de nós, por meio de Cristo e da Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus, pedimos que seja assim. Amém e amém. Por favor, tome o teu lugar. Achei muito curioso esse tema. Os temas de adolescentes, pelo menos os nossos temas aqui têm sido, esse é o Congresso de Jovens e Adolescentes. Mas o tema desse congresso, se não me engano, quem deu foi o Leonardo, não foi? Que é o líder dos adolescentes. Tem sido uma palavra. É engraçado como a gente estudando a evolução, né, dos tempos e da igreja, das atividades da igreja ao longo dos anos, as coisas vão mudando aos poucos, né? E é normal que seja assim. Hoje de manhã na escola dominical nós falamos na sala de aula que a igreja ela segue uma tendência social. Então, você quer entender a tendência da igreja também, você precisa entender o contexto social. Você precisa acompanhar para e passo as filosofias que estão sendo empregadas e impregnadas no nosso tempo, para você entender alguns processos que estão acontecendo dentro da igreja. O Estado e a igreja são duas coisas, né? A gente precisa entender esse processo, não precisa entender tudo, ser um sociólogo, não precisa, mas tem que entender o mínimo para você explicar os porquês de algumas coisas acontecerem, tanto no Estado quanto dentro da igreja. É curioso esse estudo, porque trazendo mais para o nosso contexto, os temas de congresso, eu já peguei, eu tenho 48 anos de idade, nasci dentro de um ambiente cristão, meus pais já eram crentes em Jesus, então eu já assisti muitos congressos de jovens e adolescentes. Interessante, os temas geralmente eram enormes, gigantescos, e foram diminuindo, né? E às vezes respeitavam algumas tendências. Por exemplo, é curioso isso, que na década de 70, final de 70, início de 80, o tema forte era a escatologia. O fim vem, prepara-te, jovem, como é que está a sua vida no altar? Jesus Cristo está voltando. Essa ênfase. Hoje parece que a coisa diminuiu. Parece que a gente está mais perto da vida de Jesus e a gente está falando menos disso. Hoje, um fenômeno curioso isso. E aí eu percebi também a diminuição do tamanho. Acho que não tem nada de errado, acho que é muito bacana. Eu acho que hoje a gente está com o poder da síntese, né? E esse tema também eu achei assim, muito
muito sublime, muito sublime. O anterior, dos adolescentes, foi metanoia. Lembra? Metanoia, mudança de mente. E o tema dessa vez, metamorfose. O próximo eu não sei qual será, mas metanoia, metamorfose. Metamorfose. Amor causando transformação. Achei assim, formidável. Está de parabéns. Cadê o Léo, a proposta? Tem lugar, filho. Os jacos arrumam uma cadeira para mim. Estou brincando. E desde sexta-feira temos sido impactados e ministrados por essa palavra, que é a mesma, que tem o mesmo radical que Paulo usa em Romanos capítulo 12, quando ele fala: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. E não vos conformeis com este tempo, ou com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse transformai-vos, o radical que ele usa é o mesmo radical da palavra metamorfose. Transformar-se. Então, o elemento, a transformação tem um elemento humano e tem um elemento divino. Tem um elemento divino, mas tem uma escolha. Tem uma escolha tua, tem uma opção que você faz. Deus não te tolhe disso de maneira nenhuma. Então, transformai-vos. É interessante essas expressões, né? Eu não estudei grego e hebraico, nem para começar a engatinhar, quanto mais para fazer uma análise muito mais profunda, mas eu sei que algumas expressões bíblicas que a tradução ela tenta chegar o mais próximo possível do português, mas tem umas expressões bíblicas lá no original hebraico que não podem ser adulteradas, porque mudam completamente o sentido do texto. Uma delas, por exemplo, quando Deus fala para Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e vai para onde te considerei. Sai-te. A expressão em hebraico é exatamente essa, sai-te. É como se você estivesse se tirando você mesmo, tirando você mesmo de um lugar e indo para o outro. Sai-te. É porque quando a gente estuda um idioma diferente, você vê que tem peculiaridades. Você está aí detonando no inglês, ela não sabe disso. Tem expressões que tem no inglês que você não consegue traduzir para a língua portuguesa e vice-versa. Algumas que só cabem em língua portuguesa. Você vai tentar traduzir para o espanhol e você não consegue fazer essa tradução. Então fica aquela coisa, é difícil isso, é difícil. Então a gente precisa entender o que está por trás, o contexto, o que ele quer dizer exatamente. Sai-te da tua terra e da tua parentela, quer dizer assim, sai e leva você junto. Não fica não, sai e leva você junto. Essa expressão que ele usa por 2 vezes, ele usa esse termo. E aqui na expressão do apóstolo Paulo, quando ele fala transformai-vos, tem essa questão de você tem um elemento de transformação que está em você. Tem uma escolha, a gente tem escolha, a gente pega por escolha, a gente faz coisas por escolha, a gente escolhe o tempo todo. Estamos aqui desde cedo por uma escolha. Então, essa transformação por meio do amor, eu queria enfatizar aqui nessa questão do amor, que Salomão escreve em Cântico dos Cânticos, dizendo que o amor é forte como a morte. Que força é essa que tem no amor, que ele não conseguiu comparar com nenhuma outra coisa. A força mais forte, usando aí o plural, a força mais forte que ele pode comparar foi a da morte. Que a morte te arranca, ou te arranca de um ambiente, te arranca de pessoas, arranca pessoas de você, tira o convívio, faz separações, que é muito forte a morte. É muito forte a morte. Tanto que a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Cristo venceu a morte. Cristo, ele é a primícia dos
que dormem, expressão de Paulo, Cristo é a primícia, é o primeiro dos que dormem que ressuscitou. Ah, mas pastor, já teve outras ressurreições da Bíblia? Teve. Filho da viúva de Serepta, filho da viúva de Naim, Lázaro e tal. Sim, mas Cristo foi o único, foi o primeiro e único que ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso ele é chamado de primícia dos que dormem. Ele é o primeiro que ressuscitou, a exemplo do que vai acontecer conosco quando Cristo vier buscar a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Então, esse poder da ressurreição, o único que venceu a morte até hoje foi Jesus. Nesses termos de ressuscitou e nunca mais vai morrer. Isso vai acontecer também com a igreja de Cristo, com aqueles que morreram em Cristo, os mortos do Antigo Testamento. Isso vai acontecer também com eles. Mas ainda não aconteceu. O último inimigo a ser vencido será a morte. Temos aí, estamos lutando, militando dia a dia com os 4 grandes inimigos: o mundo, o pecado, a carne e a morte. Então, que poder é esse? Que força é essa? Que poder tremendo é esse que o amor tem, que ele é forte, tal qual a morte, que é esse inimigo que nós não vencemos ainda. O amor é forte como a morte. É forte como a morte. É difícil falar desse tema, falar de amor. É difícil falar de temas abstratos. É difícil falar de elementos como amor, como perdão, que são palavras que estão no nosso vocabulário o tempo todo, mas nem sempre está no nosso dia a dia. São terminologias ou são nuances que fazem parte da nossa vida, mas parece que a gente não aprendeu ainda. Nas vésperas do arrebatamento da igreja, a gente não aprendeu ainda muito bem a trabalhar com a questão do perdão, com a questão do amor. O amor é ao mesmo tempo um sentimento, mas o amor também ele é uma atitude. Porque se não fosse uma atitude, não viria em forma de ordem. Jesus falou: amai-vos. Isso é um imperativo afirmativo. Se por um lado a gente pode questionar, mas amar a gente não força, o coração que manda. Mas por outro lado, se uma coisa vir em forma de ordem, é porque é assim, é possível sim. É possível começar a amar. É possível voltar a amar. Estão me fazendo entender, amados? Por isso que é difícil trabalhar esses conceitos mais abstratos. Mas uma coisa eu sei, que nada sei, 2. Uma coisa eu sei, que o amor é mais forte, ou é tão forte quanto a morte. E quando esse elemento amor, ele realmente entra em cena, ele é como a luz. A luz, ela não pede licença, ela chega e as trevas vão embora. Quando o amor chega, a morte vai embora. Quando o amor chega, a alegria vem junto, a compaixão vem junto. Coisas acontecem quando o amor genuíno, o amor chega. O amor chega. O amor, a grande dificuldade que talvez a gente tenha no amor é que no Novo Testamento o amor aparece em 4 vocábulos, 4 grandes vocábulos: ágape, filéu, eros e storge. Ágape, o amor de Deus; filéu, o amor fraterno, storge, o amor de amizade, e eros, o amor romântico. 4 palavras para descrever uma única palavra, assim como em português. 4 palavras para descrever porquê. Em inglês, 2 palavras descrevem porquê. Em português, 4 descrevem porquê. E em grego, 4 palavras. Algumas versões dizem 6 palavras, mas umas são muito similares. 4 palavras definem amor. 4 palavras para definir amor, para a gente se entender. Então não é uma coisa de fácil definição. Portanto, Léo, no próximo tema, vigia. Perfeito. Estou brincando contigo. Tema de Deus. Tema de Deus.
para demonstrar um pouquinho, e bem rapidamente, esse amor que é capaz de transformar, esse amor dos 4 que eu falei, ágape, filéu, storge e eros. O amor ágape é o amor divino, é o amor de Deus depositado no coração do homem. Esse amor é que é o amor de Deus, que é tão forte quanto a morte. Eu arrisco dizer que ele é mais forte do que a morte, porque ele venceu a morte e disse: onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a morte? O teu aguilhão. Numa história que você conhece bem, você vai agora abrir a Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11, que diz assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2. Como é que está aqui no versículo 12? E o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze em comum dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas seu pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu-o com aquela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, porque não queria entrar. Então, saindo, o pai instava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Tu nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse capítulo ele me toca profundamente. Ele é um capítulo que tem três histórias que não chamam de parábola, não. São três histórias que Jesus conta. Começa contando sobre uma ovelha que se perdeu, depois conta sobre uma dracma que se perdeu, uma moeda que se perdeu dentro de casa, e depois de um filho que se perdeu. Uma
ovelha que se perdeu dentro de 100 ovelhas, uma dracma que se perdeu dentro de 10 dracmas, e um filho que se perdeu dentro de 2 filhos, de uma dupla de filhos. Um se perdeu. 1%, 10%, 50%. 1 para 100, 1 para 10, 1 para 2. Essa proporção significa nada, só estatística, só curiosidade. Todo mundo falou, acho que é verdade, 10%. Deve ter até um mistério aí, mas não sei se tem, só curiosidade. Mas uma coisa me chama a atenção: os 2 primeiros, os motivos deles se perderem foram diferentes. Falei isso aqui numa manhã de domingo aqui, não vou repetir a pregação, mas só recapitulando, a ovelha se perdeu, foi por culpa do dono. Ela se perdeu, foi nem por culpa dela mesmo, ela se perdeu. A dracma foi perdida por causa da bagunça da casa. A solução foi varrer a casa, jogar luz, limpar a casa, aí a dracma foi achada. A bagunça que a gente faz com a nossa vida faz a gente perder coisas de valor. A ovelha se perdeu inocente. A moeda se perdeu por causa da bagunça da nossa vida. A gente perde coisas valorosas. E procure saber o valor de uma dracma para você ver quanto que ela tinha perdido. Mas o filho se perdeu por uma escolha. Não foi por culpa do pai. Foi uma escolha. Pai, eu quero a parte da minha herança, e a herança só se recebe com a morte do pai. Mas pai, você tem uma saúde irritante, você não morre. E como você não morre, eu quero gozar, porque eu tenho direito antes que você morra, porque você vai demorar muito a morrer. E o pai faz uma coisa interessante. Ele ouve aquilo, bate a bola no peito, bota no chão, senta, faz conta, e entrega ao filho. A Bíblia não registra nenhuma palavra desse pai. A Bíblia não registra nenhuma palavra desse pai. Ele faz as contas, ele não argumenta com ele, entrega para ele e ele vai. Curiosamente, a gente acabou de ler que ele foi argumentar com outro irmão, para que ele entrasse na festa. Mas para esse que estava indo embora, ele entrega e ele se vai. Algumas coisas nesse texto, algumas pistas desse texto me fazem deduzir que esse pai tinha um amor incondicional por esses filhos, todos dois. Essas pistas estão muito claras aqui. Se não vejamos, o versículo 12 que a gente leu: o filho mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte que me pertence. E o pai repartiu por sobre os seus bens entre os dois. Interessante isso. Ele dividiu os dois. A Bíblia não registra se o filho mais velho pegou a parte. Muito provavelmente não, porque ele ficou lá. Mas ele dividiu, essa é a tua parte, essa é a tua parte. O filho mais novo pegou a sua porção e ganhou o mundo. Foi embora. A Bíblia não registra o que o outro fez. Provavelmente não pegou. Muito provavelmente não pegou a sua parte da herança. E ficou ali. Então, essa atitude dele, essa atitude muito segura dele, desse pai, me faz inferir, me faz pensar que o pai, ele tinha muita segurança das cenas dos próximos capítulos. Embora a gente saiba que a maior batalha desse pai, a maior luta desse pai, a guerra que esse pai travou, foi uma guerra chamada espera. Ele teve que lidar com essa espera. Ele falou: não,
o amor que esse pai tinha pelo filho era tal que ele simplesmente entregou. E o que me fez pensar, irmãos, foi exatamente isso. Por que esse pai argumenta com um filho que está lá do lado de fora? Você já conhece a história? Ele foi, aquele filho mais novo pegou seu dinheiro, cuidou de gastar o dinheiro com seus amigos, gastou com prostitutas, garotas de programa, com tudo que pudesse ter prazer, farras, amigos e tudo mais. E o dinheiro foi acabando, e o dinheiro acabando, os amigos, em geral, vão acabando junto. Ou pelo menos os falsos amigos. Eles foram acabando, e ele começou a passar dificuldade, e eles estavam numa terra muito distante, para voltar para casa correndo, não seria assim. E ele também tinha o seu orgulho, mas ele começou a viver a sua própria vida, foi procurar emprego, não encontrava emprego, não sei porquê disso, mas ele foi cuidar de porcos. Não que não haja dignidade nisso, mas para quem tinha o padrão de vida que ele tinha, era uma coisa meio discrepante para ele. Foi cuidar de porcos e diz a Bíblia que ele desejava comer a comida que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. E ele, naquele momento, parou e caiu em si. Essa expressão é muito forte. E ele caindo em si, ele lembrou: puxa vida, quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão? O pai tinha indignidade no trato com seus empregados. Fartura de pão. E ele fala: levantar-me-ei. Ele decidiu. Ele tem que levantar. Tem momento que você que tem que levantar. É você que fala: eu vou sair desse estado. Eu vou sair. Eu vou parar de agir dessa forma. Eu vou mudar esse tipo de atitude. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Vou ao encontro do meu pai e direi: pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados, como um dos seus jornaleiros. Esse amor que esse pai tem é um amor muito seguro para ele tomar essa atitude. Eu, particularmente, não sei se eu agiria assim. Eu ia argumentar com todos os argumentos que eu tenho para meu filho demover-se dessa ideia. Todos os argumentos que eu tenho para demovê-lo dessa ideia. Se possível fosse, eu iria usar força física para que meu filho não tomasse essa atitude. Isso para mim é uma demonstração de amor. Mas aquele pai me admira muito esse amor, porque quando a gente lê o início do capítulo, a gente tem a impressão de que esse pai não amava tanto, porque ele não insistiu, ele insistiu para o outro entrar na festa. Quando o filho veio, voltou arrependido, o pai veio, fez uma festa para ele, você sabe, e o filho mais velho, quando chegou: o que está acontecendo aqui? Está tendo uma festa, porque o teu pai está fazendo uma festa porque o teu filho voltou. Ah, quer dizer que é assim? Rubem Alves, poeta, escritor brasileiro, ele morreu ano passado. Ele descreve de uma forma muito sublime essa relação entre os dois filhos e o pai. Ele diz que esse pai é a personificação da graça. E quando ele fala dessa personificação, ele fala de uma forma muito bonita. Ele diz que o filho mais novo, ele vinha falando no caminho: eu sou um nada, eu sou um ninguém, eu não mereço ser chamado filho dele, eu vou chegar diante dele, eu vou me humilhar, eu me sinto um nada, eu pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E esse pai, que era a personificação da graça, quando recebe ele de volta, e o filho tenta começar a se explicar, ele fala: eu não falo nada, toma aqui um anel, toma roupa, veste, toma um banho, vamos festejar, música, por favor, vamos fazer, porque a graça não conta os débitos. A graça só abraça, só traz para perto. Por outro lado, o Rubem Alves continua: o filho mais velho, que chega para o pai e fica enciumado, falando: muito bem, pai, eu fiz a faculdade que o senhor quis, eu lhe ajudo aqui na fazenda, eu que faço as compras com o senhor. E quando esse rapazinho aí, que é o teu filho, usa essa expressão, o teu filho sai para gastar o teu dinheiro com as meretrizes, e o senhor, quando ele volta, dá uma festa para ele. E eu estou aqui, fiz tudo o que o senhor quis, eu que lhe ajudo na fazenda, eu mudei minha carreira por sua causa, eu ia fazer sei lá o quê, fiz agronomia porque o senhor, sei lá qual foi
Eu sou muito bom, pai. Um se achava com nada, outro se achava muito bom. Eu que estou aqui, eu que sou, cara. E o pai, que é a personificação da graça, conclui com bem nossa. Diz: filho, a graça não conta créditos. A graça só agasalha, só abraça, só traz para perto de si. Aleluia. Não importa quão bonzinho você seja, não importa quão ruinzinho você se ache, a graça te abraça, te traz para perto. Aleluia. O amor desse pai era um amor muito fino. Uma outra manifestação desse amor é que, mesmo distante, mesmo longe, esse filho reconhece o pai. Ele está lá no meio dos povos e fala assim: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão? Eu vou me levantar, vou ao encontro do meu pai e vou me humilhar. Ele se afasta desse pai, mas ele não consegue afastar dele o amor desse pai. O amor do pai foi impregnado nele, a ponto de, quando ele viu as besteiras que estava fazendo, o amor aflorou. Ele lembrou do amor do pai. O amor é uma coisa que impregna. Aquela menina tinha, não sei, 12, 13 anos de idade, não sei. Naamã trouxe uma refugiada. Tem uma menina aí para te ajudar, mulher, nos trabalhos domésticos. Eu trouxe um despojo de guerra, uma menina para te ajudar. Naamã leproso, totalmente leproso. Agora aquela menina judia, que tinha ojeriza por lepra, que tinha que ficar longe do leproso, falando: imundo, imundo. Agora tinha que lavar roupa de leproso, tinha que cuidar do leproso. E o que mais me impressiona é que essa menina começa a amar esse Senhor, a ponto de falar: se o meu Senhor estivesse com o homem de Deus em Samaria, ficaria livre dessa lepra. Ela poderia ter ocultado esse dado, mas o amor, a lepra de Naamã não pega a menina, mas o amor da menina pega Naamã. Pega Naamã. E você sabe o final do filme. Aquele menino foi para onde? Foi fazer as maluquices dele, mas o amor do pai estava impregnado nele. Eu tenho uma esperança. Tem alguém que me ama. Tem alguém que ainda me ama. Vou me levantar e vou ao encontro desse pai. O amor do pai estava impregnado nele, mesmo à distância. Mesmo à distância, não conseguiu fazer. O tempo e a distância não conseguiu apagar. Não foi o que Salomão disse? Nem o tempo e a distância podem apagar esse amor, nem as águas afogá-lo. Estamos falando do amor de Deus, do amor que Deus deposita em nosso coração. E o texto diz que ele, caindo em si, voltou e disse para o pai. Olha a expressão que ele usa para falar com o pai: pai, eu pequei não contra ti, eu pequei contra o céu. Trair o teu amor, pai, foi um pecado contra Deus, foi um pecado contra os céus. O teu amor, ele é muito intenso. O amor de Deus, o amor do pai era tão forte que o filho se sentiu pecando contra os céus e perante o pai. Pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Por favor, me contrata como teu empregado. Me contrata como empregado. Isso é o que ele queria dizer. O que ele vinha dizendo no caminho, saindo: pai, pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Por favor, trata como os seus irmãos. Esse tom está legal. Pai, pequei contra os céus e perante ti. Sei lá, o que ele vinha ensaiando no caminho. Mas quando ele chega lá, o pai não deixa ele falar nada, agarra ele. Diz a Bíblia que é outra expressão desse amor. E vendo-o de longe, havia uma espera, havia uma expectativa. Havia um pai debruçado sobre uma janela, havia um pai debruçado sobre uma ombreira de uma porteira, havia um pai esperando o retorno desse filho. A segurança que ele tinha, do amor que ele tinha dado a esse filho, era tão grande que ele falou: o meu filho vai voltar. O meu filho vai voltar. O meu filho vai voltar. Eu tenho certeza que o meu filho vai voltar. E ele ali esperando, e diz a Bíblia que ele, vendo-o de longe, o pai corre ao seu encontro.
passo em direção a Deus, Deus dá 300 passos na nossa direção. Eu quero. Ele foi no encontro do filho, agarrou o filho, beijou o filho. Eu não sei se o filho estava sujo, se estava moribundo, não sei. Tem gente que fica descrevendo, ele estava assim, estava assim. A Bíblia não diz, mas é bem possível sim, que estivesse lá, do jeito que ele estava lá, cuidando dos porcos. Ele saiu, pegou a estrada e foi embora encontrar com o pai, sujo, fedorento. Podia ser assim, empoeirado, mas o pai não tomou do caso disso. Beijou o filho e falou: filho, filho, você voltou, pai. Eu peguei contra os céus para ti. Cala a boca, rapaz, toca a música rápido, bora, festa, tá doendo o garoto, bota uma roupa nova, traz o anel, bota a sandália nos pés. O meu filho voltou. E ele usa uma expressão tão interessante. Ele fala assim: trazei depressa o artigo definido, bezerro cevado. Não sei se você viu que 3 vezes no texto ele fala: trazei o bezerro cevado. A impressão que dá é que tinha um bezerro já preparado, um bezerro mais bonito, mais gordo. Esse aqui eu vou matar quando meu filho voltar. Não sei, estou só especulando. O bezerro cevado é artigo definido. E ele falou: matem depressa o bezerro cevado. Quando o empregado fala para o filho mais velho, fala assim: teu pai matou o bezerro cevado. Aí o filho reclamou com o pai: pai, você nunca me deu um cabrito e o bezerro cevado você matou para esse aí. Dá a impressão que tinha aquele que vai engordando, o peru, que vai engordando até o final do ano, para o Natal. Não tem essa história? Aquele porco bonito. Esse aqui a gente vai matar na formatura do meu filho. Sabe? A impressão que dá é que estava rolando mais ou menos isso daqui. Você matou o bezerro cevado para esse teu filho. Esse aí que é teu filho. Aí o pai devolve para ele falando assim: filho, eu matei porque esse teu irmão, olha aqui, este teu filho. Aí o pai diz: este teu irmão. O pai sempre concilia. Aleluia. O pai sempre concilia. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Ele concilia. Este teu irmão. Lembra Moisés, né? Quando ele falava lá: este teu povo. Aí Deus devolvia para Moisés: Moisés, este teu povo. Ele de alguém em Êxodo capítulo 25, dá uma lida lá depois. Este teu povo, Moisés, nossa Senhora, movendo-se de íntima compaixão, viu e correu e o abraçou e o trouxe para perto, mata o bezerro, se alegra, declara para os amigos, apresenta para todo mundo: meu filho voltou. Lembra do meu filho que estava subido? Voltou. Ele está de volta em casa. Ele está em casa. Algumas coisas me impressionam nesse texto e aqui eu concluo. Primeiro, por que o pai, existe um verbo chamado instar. O pai instou com o filho mais velho quando ele chega e fala: você nunca me deu um cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos? Ele: filho, tudo que eu tenho é teu. Eu estou sempre com você. Alô, Deus está falando hoje para nós: tudo que eu tenho é teu. Eu estou sempre com você. Aleluia. A gente vê alguns testemunhos, mas houve também alguns testemunhos de pessoas que às vezes fazem uma alusão a Deus. Parece que Deus o abandonou, parece que Deus tudo que a gente tem é de Deus. Você já entregou a tua vida a Deus? O grande problema é que quando a gente não entende que quando a gente entrega a nossa vida a Deus, Deus ele passa a ter direito de fazer dela o que ele bem querer. Mas a gente só quer fazer porque ele faz o que a gente quer. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, tem que ser uma promoção como eu entrego a minha vida, os meus bens, o que eu sou, a minha família, os meus planos, os meus projetos, o meu futuro, tudo está nas mãos de Deus, os meus bens, tudo que eu tenho é do Senhor. Aí o Senhor tira uma coisa minha e eu começo a espernear.
O Senhor tira a minha saúde porque eu começo a espinhar. Ou Ele permite que aconteça. Nada foge ao controle de Deus. Duas coisas Deus tem que Ele não dá para ninguém. A primeira é a glória do seu nome. A segunda é o controle de todas as situações. Todas as situações. Nada foge ao seu comando. Nada foge. Ele é totalmente ciente de tudo que está acontecendo. Tanto que Ele se compara à cabeça e nós o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. A cabeça tem noção de tudo que está acontecendo. Não existe nada que aconteça no organismo que a cabeça não tenha ciência, que não passe por um consciente ou inconsciente, mas tudo vai para as funções superiores cerebrais. Tudo vai para lá. Mas às vezes a gente se esquece disso. Esquece que Deus ele está no controle das nossas situações, da nossa vida, dos nossos dilemas. Não foi Ele que disse para a igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras. Para Esmirna: eu conheço as tuas perseguições, eu conheço as tuas tribulações. Pérgamo: eu conheço, eu sei. O Senhor sabe. A gente não entende muito bem por que Ele sabe e pede que a gente continue orando. Mas se é assim, que é a regra do jogo, que seja feita a tua vontade, a gente vai continuar orando, vai continuar colocando para Ele as nossas questões, as nossas razões, dizendo: Deus, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim terra como nos céus. O pai não insistiu para o filho ficar, mas insistiu para o outro filho entrar. Foi a pergunta dessa tarde, quando eu preparava essa mensagem, quando eu pensava, maturava essa mensagem. Foi a pergunta que me veio. E a resposta que eu entendi do Senhor e Deus me fez claramente ver. A minha resposta para você agora é essa. Talvez seja muito pouco, mas foi o que o Senhor me fez entender. Quando o pai estava sendo abandonado, o único ofendido era o pai. O pai estava sendo abandonado. Pai, você não morre. Você tem uma saúde irritante. Eu quero a herança antes que você morra, porque vai demorar muito para eu. O pai entregou para ele. Quando o filho mais velho se recusa a entrar, a ofensa não era contra ele, contra o pai, era contra o irmão. E Deus faz uma mediação entre um irmão e outro. Eu não vou ter aqui dois filhos que não se amem, que não se falem. Eu não vou ter dentro da mesma casa dois filhos. Aleluia. E ele instava com ele. Instar é um verbo muito poderoso. Ele argumentava, e argumentava, e argumentava, e argumentava. Se essa figura do pai é uma figura de Deus, Deus investe sim no homem. Deus insiste sim no coração de pessoas. Se é uma figura do pai, ou então coloca outra figura, tira o coração do pai. Dê outro exemplo. Porque se esse representa o pai, ele insta com o coração dos seres humanos para que eles se arrependam. Porque ele faz uma conciliação entre essas duas partes. Aqui eu consigo ver o amor desse pai. Era um pai fora da média. Era um pai formidável. Mas pastor, você viu aí, você acabou de mostrar para a gente um amor desse pai. Mas onde está o elemento metamorfose desse texto? Quando o pai abraça o filho e ele fala para todo mundo assim: alegremos-nos, alegrem-se comigo, toquem música comigo, façam festa comigo, porque este meu filho, ele abraça o filho, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido. Aleluia. E foi achado. Metanoia, metamorfose, mudança. E o que mudou? O amor do pai, que mesmo à distância estava impregnado no coração dele. O amor é mais forte do que a morte. Ele estava morto e reviveu. Estava morto e reviveu. Glória a Deus, amor do Senhor. E sabe, irmãos, sabe por que aquele pai não argumentou com o filho? Porque morto não ouve.
morto o quê? O morto precisa reviver. Esse meu filho estava morto, agora está vivo. Houve uma transformação. Eu não vou argumentar com o morto, eu não vou argumentar com o morto. Ele estava morto e agora reviveu. O amor é mais forte do que a morte. Mais forte do que a morte. Que você levasse essa palavra no teu coração. Aleluia. Essa palavra que custou-me a organizar as ideias. Dessa vez foi duro. Custou-me muito organizar as ideias, para pedir muita graça a Deus para poder entender essa mensagem e agora passar para você. O que dessa mensagem eu levo para casa desta noite? Que a morte pode ser vencida pelo amor. Fazendo uma aplicação muito simples, sem querer forçar o trabalho, mas tem coisas mortas que serão ressuscitadas por meio do amor. Meu casamento esfriou, ele está morrendo. O sentimento morreu. O amor é mais forte do que a morte. É mais forte do que a morte. Pode reconhecer, pode fazer. Eu dava a minha caminhada cristã, eu fui me decepcionando com pessoas e com sistemas e com igrejas. Muito bem-vindo ao clube. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Mas o amor é mais forte do que isso. O amor de Deus te atinge. O amor de Deus nos toca, nos traz para perto. Não justifica, irmãos, nós deixarmos coisas morrerem, coisas passarem da nossa vida sem que a gente saiba disso. Que o amor pode trazer de volta, pode trazer a tona, pode aquecer novamente o coração, pode fazer coisas grandiosas. O amor de Deus, o apóstolo Paulo usa uma expressão que eu gosto muito. Ele fala: o amor de Cristo nos constrange. Eu fico tentando imaginar a cara desse moço pedindo um emprego na fazenda como empregado e sendo recebido como filho. Alguém já disse que essa é a diferença entre graça e misericórdia. Bem bacaninha isso. Diferença entre graça e misericórdia. Um rei que estava descendo com a sua carruagem real, descendo uma rua da sua província. De repente vê um movimento lá embaixo, ele para ver o que está acontecendo. Ele desce da carruagem, quando vê os soldados reais, os soldados do seu palácio, com o homem dominado com o rosto no chão, na lama, ele pisando na cabeça do camarada. Ele falou: o que está acontecendo aqui? Rei, a sua carruagem passa por aqui todos os dias nessa hora. E esse homem estava tentando matá-lo quando o senhor passasse por aqui. Mas nós detectamos isso, conseguimos dominá-lo, e aqui está o resultado. E aquele rei para: tira ele, libera ele. E solta um homem. Aí quando ele vê o jovem, ele fala: rapaz, o que você está fazendo na tua vida? O que é isso que você está fazendo? E aquele rei decide não matar aquele jovem, decide não sentenciar. Isso é misericórdia. Misericórdia é não dar aquilo que a gente merece. Deus teve misericórdia de mim. Ele não deu a punição que eu merecia. Ele não deu aquilo que eu merecia. Ele me deu muito mais do que eu merecia. Essa é a misericórdia. E aquele rei diz que se compadeceu tanto daquele rapaz pela sua juventude. Falou: puxa, ele podia ser meu filho, ele tem idade de ser meu filho. Eu não sei se é uma história ou uma fábula, mas ele fala: eu vou adotar esse jovem como meu filho. Eu vou te adotar como meu filho. Eu vou dar a você a criação que você não teve, aquilo que você perdeu, eu vou restituir a você. E ele adota aquele rapaz como seu legítimo filho, dá o nome dele e o transforma em príncipe. Isso é graça. Graça é a gente receber o que não merecia. Aleluia. Misericórdia é não receber o que merecia, no caso a punição. E graça é receber aquilo que não merecia. Só o amor de Cristo faz isso. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus, o amor, o malfadado amor. Por que malfadado? Porque hoje chamamos qualquer coisa de amor.
Duas pessoas em cima da cama trocam de parceiros a cada 15 minutos, chamam aquilo de fazer amor. Aquilo é tudo menos amor. Qualquer coisa chama de amor. Conhece a pessoa numa festa, dá um beijo, estou amando. Amor, amado, é uma coisa mais profunda. O amor é tão forte como a morte. O amor é mais forte do que a morte. Ele transforma situações, ele muda situações. Ele está aqui. Aleluia. E a maior expressão do amor de Deus, a maior expressão do amor de Deus, está representada aqui nessa cruz. Fizeram aqui nesse púlpito que eu quase derrubei, naquela cruz que não é de malta, que alguém brincou, não é, definitivamente não é. Amém? Aquela cruz que está ali. A maior expressão do amor de Deus é Jesus morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior expressão. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A metanoia desse rapaz, a transformação dele, foi por conta de um amor incondicional que ele recebeu do seu pai, que mesmo à distância não conseguiu se apartar dele, estava impregnado na vida dele. Quem sabe há pessoas que estão caminhando aí por caminhos, do próprio caminho, escolheu o seu próprio caminho. O amor de Cristo te pega. O amor de Cristo vai até o ponto. O amor de Cristo vai onde você está. Ele está impregnado em você. A pergunta é: quando eu vou cair em mim, como aquele jovem caiu em si? Quando ele decide levantar dele e encontrar ele, meu Pai. Baixe sua cabeça, vamos